Olá, tudo bem? A gente vai começar o curso de Economia Brasileira. Eu vou começar com um livro do André Lara Rezende, Juro, Moeda e Ortodoxia, porque ele tem um capítulo que faz o debate clássico da economia brasileira que vai percorrer desde os anos 40 até os tempos atuais, que é o debate, a controvérsia entre o Godin e o Simonsen, ou Godin e o Simonsen, como você preferir. Eu vou usar Godin, tá bom? Para portuguesar. A melhor forma para superar a economia agrário-exportadora e acelerar a industrialização estava em discussão desde o início dos anos 30. O Conselho Federal de Comércio Exterior foi o primeiro órgão criado com efetiva capacidade de atuação. Criado em 1934 para regulamentar e controlar o comércio exterior, assumiu aos poucos o papel de coordenador da economia. Em 1942, a missão Cook, enviada pelos Estados Unidos ao Brasil para auxiliar o país no seu esforço de guerra, concluiria que a industrialização e a infraestrutura eram o caminho para o progresso. Entre novembro e dezembro de 1943, realiza-se o primeiro Congresso de Economia nas dependências da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Em 1944, ocorre em São Paulo o primeiro Congresso Brasileiro da Indústria e, em seguida, em 1945, a primeira Conferência Nacional das Classes Produtivas, a CONCLAP. Esses encontros refletiam o novo papel adquirido por industriais, intelectuais e funcionários na vida pública brasileira durante os anos 1940. Toda vez que eu fizer uma pausa, esse é um disclaimer, que eu fizer uma pausa e levantar a cabeça é porque eu vou mudar de assunto. Combinado? A aguerrida controvérsia entre Roberto Simonsen e Eugênio Godin é um debate de surpreendente atualidade, que pautou toda a discussão de política econômica no Brasil, desde o pós-guerra até os dias de hoje. Ele está falando dias de hoje, 2017, mas eu considero que 2022 poucas coisas mudaram em termos de macroeconomia. Aliás, muitas coisas mudaram, mas em termos de política pública pouca coisa mudou. O debate continua esse. Em 1944, já em um ambiente de discussão sobre o planejamento e a coordenação econômica, foram criados o Conselho Nacional de Política Industrial e Comercial, CNPIC, vinculado ao então poderoso Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, assim como a Comissão de Planejamento Econômico, subordinado ao Conselho de Segurança Nacional. Roberto Simonsen, membro do Conselho Nacional de Política Industrial e Comercial, foi o relator de uma proposta de planificação da economia apresentada em agosto de 1944. Na teia do corporativismo burocrático do Estado Novo, talvez refletindo a ambiguidade e a materialice de Vargas, a proposta foi encaminhada à Comissão de Planejamento Econômico, subordinada ao Conselho de Segurança Nacional. A comissão indicou Eugênio Godin, já então conhecido por sua posição contrária ao planejamento econômico, como relator para o exame da proposta de Roberto Simonsen. A proposta de Roberto Simonsen, submetida ao Conselho Nacional de Política Industrial e Comercial em 16 de agosto de 1944, partia do diagnóstico de que o Brasil havia ficado para trás na corrida econômica. A partir de uma estimativa da renda nacional, feita por uma equipe de Ministério do Trabalho, concluía-se que a renda do país era inferior a 1,25 da renda dos Estados Unidos. Simonsen partia do princípio, amplamente aceito entre os envolvidos nas discussões à época, de que o caminho para acelerar o crescimento era a industrialização. Citava o relatório da missão Cook, segundo a qual a industrialização do país, sábia e cientificamente conduzida, com o melhor aproveitamento de seus recursos naturais, era o meio para alcançar o progresso desejado por todos. Era preciso acelerar o crescimento da renda e a industrialização era o único caminho para viabilizar essa aceleração. Até aí não havia discordância. O que Simonsen trazia de novo à discussão não era a proposta de industrialização, mas a tese de que não era possível depender apenas da iniciativa privada
para promovê-la. Para Simonsen, o esforço da industrialização deveria ser liderado pelo Estado, a partir da, abre aspas, planificação de uma nova estruturação econômica. Não era a proposta de industrialização o que Simonsen trazia de novo, já que havia consenso sobre a necessidade de superar a economia agrícola exportadora, e sim a ideia do planejamento e da liderança do Estado como empresário industrial. Se o elemento novo era o planejamento centralizado, a proposta de Simonsen continha também um elemento inequivocamente anacrônico, no espírito autoritário corporativista do Estado Novo, que era o papel das câmaras setoriais e dos sindicatos patronais como os interlocutores do Estado. A questão fundamental em relação ao esforço de industrialização e de aceleração do crescimento, como proposto por Simonsen, é a de como financiá-lo. Ao propor um aumento expressivo do investimento, um programa economicamente fundado deve especificar também as fontes de poupança que viabilizarão tal aumento do investimento. A proposta de Simonsen desconsiderava integralmente a questão das fontes internas de poupança. A proposta de Simonsen tinha, assim, 4 pilares: o planejamento central, a industrialização forçada, liderada pelos investimentos diretos do Estado, o corporativismo empresarial e o fechamento autárquico da economia através de barreiras alfandegárias. Em seu relatório, a Comissão Nacional de Planejamento, de março de 1945, inicialmente de circulação reservada e em seguida publicado sob o título de Rumos da Política Econômica, Goodin foi duro em suas críticas. Ao associar o planejamento centralizado com regimes autoritários, tanto à direita como de esquerda de regimes autoritários, Goodin sustentava a tese dos liberais austríacos, como Hayek e von Mises, de que o planejamento central e o capitalismo de Estado são incompatíveis com a democracia. Reconhece os capitalismos de Estado autoritários, como o de Salazar, Mussolini e Hitler, foram capazes de restabelecer a ordem política e econômica, mas, invariavelmente, à custa das liberdades individuais, da democracia e de tremendos sacrifícios exigidos, se não extorquidos, da população. Para Goodin, a economia brasileira, à época, já era excessivamente estatizada. Se o objetivo fosse, abre aspas, marchar para o capitalismo de Estado, para o comunismo, o nazismo ou para qualquer modalidade totalitária, já estamos no bom caminho, fecha aspas, dizia Goodin. Fez duras críticas às empresas estatais, nas quais a interferência política afugentava o capital privado por causa do que ele chamou de, abre aspas, o justo receio da força preponderante que o Estado exercerá na administração da empresa e da escolha dos seus dirigentes, feita em regra sobre critérios políticos. A posição de Goodin, que viria a ser caricaturada como a de um radical liberal, passava longe da defesa do Estado mínimo. Pelo contrário, sustentava que nunca se precisara tanto de uma colaboração inteligente e eficaz do Estado para o progresso da economia, que deveria tomar uma série de medidas legislativas e administrativas capazes de permitir e facilitar a expansão do progresso econômico do país. Goodin tinha clara noção da distinção entre o livre mercado e o mercado competitivo, que até hoje muitos dos defensores do liberalismo parecem desconhecer. Demonstrava compreender que o mercado competitivo é uma concepção abstrata e artificial, um ideal tipo, que deveria ser utilizado para pautar a legislação e as instituições. A crítica de Goodin não era a industrialização, mas a industrialização liderada pelo Estado e a qualquer custo, conforme a proposta de Simonsen. A pedra angular de sua crítica era a noção de produtividade. Com um raciocínio econômico mais elaborado,
Sustentava que a questão não era produzir, fosse na agricultura, fosse na indústria, a qualquer custo, e sim produzir de maneira economicamente eficiente, o que dependia da produtividade. A noção de produtividade, a relação entre o produzido e a totalidade de fatores utilizados na produção, é até hoje fonte de confusão e equívocos. Trata-se do mais importante critério de aferição de eficiência, tanto microeconômica como macroeconômica. O ganho de produtividade, a capacidade de produzir mais e melhor com menos, é a essência do progresso material. A partir desse conceito, Goudin defendia a competição, tanto interna quanto externa, criticava o espírito mercantilista anacrônico, o excessivo protecionismo alfandegário e subsídio das empresas. Sustentava que o crescimento econômico advinha do ganho de produtividade que requeriria investimento em capital, em tecnologia e na educação da força de trabalho, num processo que só era capaz de se renovar e de se sustentar numa economia aberta onde há competição. Argumenta que não há como crescer sem investir, e que para investir é preciso criar poupança, mas que por sua vez a geração de poupança esbarra na pobreza e no baixíssimo nível de consumo da grande maioria da população, criando-se assim um círculo vicioso.